Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Cálculo 3. Sou a professora Aline. Vocês já me conhecem das aulas anteriores, né? E na última aula, nós falamos de integral tripla, falamos também de centro de massa, momentos de massa, tá? E na aula de hoje, nós vamos continuar com esse tema, na verdade, finalizar o que a gente havia o que nós havíamos falado na aula anterior, tá? Para dar continuidade, falar também da ideia de volume. Quando a gente tem um volume, de que forma que eu consigo determinar o volume, lembrando aí que o volume ele tem 3 dimensões, né? Na verdade, o objeto que nós vamos calcular o volume, ou do que nós estamos calculando o volume, comprimento, largura e altura, que a gente pode considerar aí x, y e z, as 3 variáveis, tá? Então, nós vamos continuar com o assunto da aula anterior. E lembrando, qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, podem encaminhar e nós vamos conversando, tá? Então, para dar continuidade do que nós havíamos visto da aula anterior, que nós falamos de centro de massa, momento de massa, então nós vamos falar de centro de massa e também da ideia de volume, ok? Então, se você acessar o seu material lá no AVA, na verdade, o material da disciplina de cálculo 3, você vai ver no livro da disciplina que na primeira unidade nós vamos falar, né, tratar basicamente desses assuntos relacionados à integral tripla, tá? Que é uma ferramenta, a ideia de integrais múltiplas, né? Mas falando da integral tripla, falamos de plano tangente, equação do plano, volume, massa e também ideia de áreas de superfície. Então, ainda falta analisarmos essa ideia de área relacionada a uma determinada superfície, a uma determinada característica que a gente está analisando, tá? Então, da última aula, então, relembrando, o centro de massa, ele pode ser definido como um ponto de equilíbrio, tá? Então, quando eu consigo equilibrar. Por exemplo, se a gente pensa numa situação em que tem ali, eu vou pensar em um preço e a oferta de um determinado produto, tá? Quando que eu sei, ou deixa eu pensar aqui numa outra situação. Quando algo está em equilíbrio, vamos pensar numa balança. Sabe aquelas balanças de 2 pratos? Quando que a gente sabe que essa balança ela está em equilíbrio? Quando há um equilíbrio, ou seja, quando os 2 pratos eles estão na mesma, no mesmo ponto, nós temos esse equilíbrio. Ou seja, quando os pesos, ou o que a gente tem no lado esquerdo do prato, é o mesmo do lado direito. E pensar no centro de massa é pensar nesse ponto de equilíbrio quando todas as partículas desse objeto que a gente está analisando, elas estão em um mesmo ponto, elas estão distribuídas de forma igualitária. Só que veja, pensando nesse centro de massa, nós vamos ter, né, se eu tenho ali o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, essas 3 coordenadas, elas precisam estar em equilíbrio para a gente conseguir ter esse centro de massa, ou seja, conseguir determinar esse equilíbrio do objeto, tá? E na aula anterior, nós havíamos analisado o cálculo do centro de massa de um determinado objeto, né, desse cubo, e o que nós havíamos feito? Nós iniciamos e determinamos, por meio da função densidade, qual era a massa do objeto, ou seja, calculamos a integral tripla da função densidade em relação a x, a y e a z.
tá? E encontramos a massa igual a 1. Mas, além do centro de massa, na verdade, da massa do objeto, nós precisamos determinar os momentos, ou seja, quais são as coordenadas desse objeto em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y e em relação ao eixo Z. E esses momentos, para a gente determinar ou calcular esses momentos, nós precisamos olhar em relação a esses planos coordenados, porque veja, quando a gente analisa duas variáveis, por exemplo, x e y, eu tenho um determinado objeto, mas eu não consigo ter um cubo, porque para o cubo a gente precisa das 3 dimensões. Então, veja, quando a gente analisa em relação à coordenada y, z, é porque nós vamos integrar em relação a x, tá? Ou seja, nós olhamos para o plano coordenado. Eu vou voltar aqui à imagem do cubo. Um pouquinho. Para analisarmos essa relação. Ó, aqui a gente tem o cubo. Quando nós integramos em relação ao plano x e z, y ou yz, nós vamos integrar em relação a x. Quem que a gente vai integrar em relação a x? Ó, a função densidade, aquela função que nós utilizamos para determinar a massa, tá? Então, você vai ter a variável x multiplicando a função densidade. Quem que era a função densidade? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Aqui precisamos fazer a distributiva, ó. X ao cubo, xy ao quadrado, xz ao quadrado, que é o que nós temos aqui. Tá? dz, dy, dx. Professora, poderia começar com dx, dy, dz? Sim, tá? Conforme você vai resolvendo, conforme você vai fazendo exercícios, você consegue identificar algumas familiaridades. Porque às vezes começar a integrar por z é mais fácil, às vezes começar a integrar por x é mais fácil, e aí a gente começa a identificar essas particularidades e o que facilita. Porque eu confesso, eu tento sempre achar o caminho mais fácil. Então, aqui a gente vai começar integrando por z, tá? Aqui, então, ó, a integral de x ao cubo em relação a z, x ao cubo z. Lembre-se que quando eu estou integrando em relação a uma variável e eu tenho outra variável para ser integrada, ela vai ser constante. Então, se x ao cubo é constante, a gente escreve essa constante e integra em relação a z. Quem que é a integral de xy quadrado em relação a z? Xy quadrado z. Quem que é a integral de xz ao quadrado em relação a z? Xz ao cubo sobre 3. Ou 1/3 de x ao cubo, de xz ao cubo sobre 3. O x é constante. Repeti o x e integrei o z ao quadrado, que é z ao cubo sobre 3. Só que a gente precisa substituir, ó, os limites de integração. É o superior menos o inferior. O superior é 1 e o inferior é 0. Quando você substitui pelo inferior, que é 0, zera toda a função. Por isso, você substitui apenas pelo 1, tá? Então, vai ficar no lugar do z, 1, no lugar desse z, 1, e no lugar desse z, 1. X ao cubo vezes 1, x ao cubo. Xy quadrado vezes 1, xy ao quadrado. 1/3 de x vezes 1 ao cubo, 1/3 de x, tá? Integramos primeiro em relação a z. Agora, nós vamos integrar em relação a y. X ao cubo y
x ao cubo y, porque a gente está integrando em relação a y. X, y ao quadrado, integrando em relação a y. X, y ao cubo sobre 3. X, y ao cubo sobre 3. 1/3 de x, a integral em relação a y, 1/3 de x, y. Tá? Mesma coisa. Só que agora, nós vamos substituir no y. Então, ali vai ficar x ao cubo vezes 1, x ao cubo. 1/3 de x vezes 1 ao cubo, 1/3 de x. Mais 1/3 de x vezes 1, 1/3 de x. Então, aqui, ó, nós vamos somar 1/3 de x com 1/3 de x. 2/3 de x, tá? Agora falta integrarmos em relação a x. A integral de x ao cubo é x² sobre 4, e a integral de 2x ao cubo, 2/3 de x é x² sobre 3, tá? Porque vai ficar daqui, ó, o 2/3 é constante, então eu vou colocar aqui 2/3 vezes x² sobre 2. Simplifica, simplifica, x² sobre 3, que esse é o resultado, tá? Variando de 0 a 1. Então, vai ficar 1/4 mais 1/3, tá? 7/12. Então, essa integral que a gente acabou de calcular é em relação ao momento, tá? Do plano XY, ok? Então, a gente integrou em relação a x. Agora, nós vamos ter que calcular o momento em relação ao plano coordenado XZ, que nós integraremos em relação a y. A ideia é a mesma. Faz a distributiva, tá? Depois da distributiva, a gente vai integrando. Integra, aqui primeiro a escolha foi em relação a z, você poderia ter feito integrando em relação a x primeiro, tá? O valor, eu vou passar essa um pouquinho e em relação a z eu também faço mais detalhado. Mesma ideia, 7/12, tá? E agora em relação a z, ó. Integra, aqui também faz a distributiva. É o mesmo processo. Se ficou alguma dúvida em relação aos processos, vocês me avisem, tá? 1/6 mais 5/12, aqui vai ficar 2/12, ou você tira o mínimo, tá? É 12, então fica 7/12. Então, nós determinamos os 3 momentos em relação ao plano XY, ao plano XZ e ao plano YZ. E agora, nós retornamos àquela ideia para determinar as coordenadas do centro de massa, que é o momento em relação a YZ dividido pela massa, o momento em relação a XZ dividido pela massa e o momento em relação a XY, que é o da coordenada Z, em relação à massa. A massa era 1, todas as coordenadas aqui 7/12, tá? Então, aqui são as coordenadas desse centro de massa. Poderíamos escrever, então, né, considerando aí uma coordenada, 7/12, 7/12 e 7/12, em relação ao momento x, ao y e ao z. As 3 coordenadas para esses respectivos valores que a gente estava analisando, tá? Então, sempre que a gente tiver uma determinada situação para analisar, né, essa determinada relação, nós podemos interpretar essa situação, primeiro, calculando a massa, depois
em relação ao valor dos momentos, tá? E os valores em relação ao centro de massa. Então, primeiro a gente determina a massa, depois em relação aos momentos para cada um dos planos coordenados, em relação a x, em relação a y e em relação a z. Ok? E agora a gente vai falar um pouquinho de volume. O volume, quando nós vamos analisar essa ideia do volume e do centro de massa, nós vamos continuar utilizando a integral tripla. Veja que até o momento do que nós falamos desde o primeiro dia de aula, nós estamos trabalhando com a integral tripla, ou seja, a gente tem 3 variáveis para serem integradas, tá? Quando a gente tem essa ideia do volume, nós também vamos trabalhar com a ideia da integral tripla, quando eu tenho uma determinada região para ser integrada, ou seja, o volume ele vai ser igual à integral tripla de uma determinada função que a gente está analisando, tá? E essa integral vai depender, ou os limites de integração vai depender da região ou da função ou do objeto que nós estamos integrando. Bom, então, vamos analisar essa situação, tá? Ó, para o cálculo das integrais triplas, é necessário identificar e selecionar uma das possíveis ordens de integração, quando possível. Nesse sentido, é necessário identificar se existem relações definidas entre os limites de integração. Diante desse tema, deseja-se calcular a integral tripla da função de 3 variáveis reais, f de x, y, z igual 4x menos 3y, na região definida W, tá? Como segue. Então, W é uma região definida por x, y, z, pertencente aqui ao R3, ou seja, temos 3 regiões, região X, região Y e região Z, tá? Definido aqui, o X, ele está variando de 0 a Z, o Y de 1 a 2 e o Z de 0 a 1. A gente precisa calcular o volume dessa região, tá? Então, ó, para calcular o volume dessa região W, nós devemos calcular a integral tripla para determinar esse volume dessa região. Então, como que a gente calcula essa integral tripla para essa região? Considerando que nós temos a região de integração, tá? Vou voltar aqui na função. Pouquinho. Gente, meu Excel, ó, meu PowerPoint travou, só um pouquinho, tá?
Acho que agora eu consegui. Ele não tá fechando. Acho que agora vai, tá? Aqui, foi. Ó, como nós temos essa região de integração, uma das maneiras, tá, da gente resolver é, você quer o volume da região W. W é definido pelos limites de integração de y de 1 a 2, de x de 0 a z e de z de 0 a 1. Eu optei por começar a integrar por y. Você poderia, então, tá até aqui, ó, podemos adotar a seguinte ordem. Professor, e se eu começasse por z? Por z, poderia? Poderia. Você ia começar a integrar em relação a 0 a 1. E se eu começasse a integrar por x? Porque aqui eu tenho o limite de integração de 0 a z. Também daria certo. E o volume para essa região que nós estamos integrando seria aqui o volume de meio ou 0,5 unidade de volume, tá? E aqui eu chamo a atenção que você pode fazer o teste para as outras formas de integração. Então, ali primeiro, ó, vou voltar para a gente analisar. Quem que é integral em relação à variável y? Em relação a y é y. Substituindo os limites de integração de 1 até 2, tá? 2 menos 1, 1. Então, aqui é como se a gente tivesse a constante de 1, que vai ficar 1. Qual que é a próxima que a gente vai integrar? X. Quem que é a integral de dx? X. Variando de z a 0. No lugar do x vai ficar z. E aqui a gente integra em relação a z. A integral de z é z ao quadrado sobre 2, variando de 1 a 0. Então, veja, que é meio. Professor, e se eu tivesse começado a integrar em relação a x? Se você tivesse começado a integrar em relação a x, você ia ficar com uma variável z ali para continuar integrando, mas ela seria constante. Então, essa foi uma das opções que eu comecei a integrar por y. Lembrando das 6 possibilidades que a gente tem. O importante é que você preste atenção nos limites de integração que a gente está analisando, ok? Quando o limite ele precisa ser integrado, né? Quando eu tenho os limites de integração que eu preciso saber quais são esses limites e qual que é a ordem de integração, eu estou analisando a região, tá? Então, veja, essa região de integração, vou colocar aqui no mesmo slide a região de integração. Ó, coloquei aqui. O W é o volume dessa região W que a gente está querendo analisar. Então, quais são os limites? Gente, parece que hoje está tudo travando. De 0 a Z, o X. De 1 a 2, o Y. E de 0 a 1, o Z. Tá? Então, aqui, agora, eu gostaria, né? Um momento que você está analisando. Tá aqui. Ó, aqui os limites de integração, tá? Então, vou voltar. A gente tem o x. Quais são os limites de integração do x? Ó, de 0 a z, tá? Então, ó, aqui é a ordem que eu comecei integrando. dy, 1 a 2, por isso que aqui está de 1 a 2. X, de 0 a z. O x de 0 a z. E o z de 0 a 1. Foi o último valor que a gente integrou, tá?
E aqui, como eu disse, em outro momento, você pode tentar começar por outros limites de integração para que a gente possa identificar essas regularidades e esses valores que estão sendo analisados, tá? O Alisson perguntou, se fizer a integração em relação a y, nesse caso, dá erro, né? Começando por dy no caso. Você está falando em relação ao centro de massa, certo, Alisson? Só para, ou é em relação a essa? Se for em relação a essa, também dá certo, tanto que a gente começou em relação a y. Mas, pelo que eu entendi, você falou em relação a outra, né? Se você integrar em relação a y, eu acredito que deu o mesmo exemplo. Eu não fiz o teste, tá? Mas dá sim o mesmo valor. Isso, a primeira parte da aula, tá? Eu não fiz, mas pela regularidade que a gente tem ali da função densidade, eu acredito que deu o mesmo valor, tá? Mas eu posso tentar depois, em um outro momento, para a gente... Ah, tá, você falou na integração de MXZ. Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu acho que dá o mesmo valor, porque a integral em relação a MXZ vai ser y ao cubo sobre 3. E os limites de integração são diferentes. Tenta depois novamente. Qualquer coisa, eu vou tentar fazer em um outro momento, tá? Que agora não dá tempo de voltar. Mas qualquer coisa, me manda uma mensagem pelo AVA, que eu tento rever essa, tá bom? E a gente vai conversando. Então, pessoal, como que a gente determinou ali os limites de integração? Essa tinha sido uma pergunta. Eu acho que foi mesmo do Alisson. Então, os limites de integração tá ali, de 0 a z, o x, de 1 a 2, o y, e de 0 a 1, o z. Aí a Débora falou, no slide 17, a integral de z não é de 1 a 2? Sim. Ó, a de z, de 0 a 1, ó. 1 a 2 é a de y. Bem, Débora? Então, aqui, ó, y, 1 a 2. Z, dx, de 0 a z, e o dz, de 0 a 1. Os mesmos valores que a gente tem aqui, de x, 0 a z, y, 1 a 2, e z, de 0 a 1. Nesse exemplo, a gente começou a integrar em relação a y, depois em relação a z, e depois em relação a x, tá? E qualquer coisa, vocês vão mandando. Professora, pode fazer na lousa? Tá, fácil. Então, vou ali no quadro fazendo a integração, tá bom? Vou passo a passo. É que no início eu comecei um pouquinho mais rápido, porque como a gente já tinha visto na última aula, mas eu vou tentar ir mais devagar. E vou fazer ali no quadro sim. Vamos retomar aí esse exemplo, tá? Deixa eu trocar a caneta, porque essa tá falhando demais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aquela integral, tá? Ó. Então, o volume daquela região vai ser igual à integral tripla. O que que a gente faz? A gente precisa colocar aqui os limites de integração, tá? De 0 a 1, de 0 a z e de 1 a 2. Lembrando que eu escolhi aqui uma ordem, dy, dx e dz, tá?
Então, aqui, ó, de 1 a 2 são os limites de integração de y, de 0 a z, os limites de integração de x, e de 0 a 1, os limites de integração de z. Tudo bem? Fui ali pela ordem, tá? Deixa eu apagar esses limites. Quem que é a integral de dy? Y, tá? Então, eu vou colocando aqui na frente. Integral de 0 a 1. A integral de 0 a z de y variando de 1 a 2 dx dy. A gente precisa substituir aqui os limites de integração, tá? Vou aumentar a câmera um pouquinho. Então, ali vai ficar a integral de 0 a 1, de 0 a z, vai ficar 2 menos 1 dx dz, que é igual a integral de 0 a 1, de 0 a z. 2 menos 1 é 1. Então, fica a integral de 1 dx dz. Preciso colocar esse 1? Não. Se você não quiser colocar o 1, não precisa. Tem que integrar agora dx, tá? Então, aqui vai ser igual a integral de 0 a 1. Quem que é a integral de dx? X, variando de 0 a z dz, tá? Temos que substituir. É a integral de 0 a 1. No lugar do x, nós vamos substituir por z menos 0. dz. Isso é igual a integral de 0 a 1, z menos 0 é z dz. Falta integrarmos quem? dz, tá? Isso, perfeito. Obrigado, Alisson. Muito bem, vocês estão prestando atenção, gente. Muito obrigada. dz lá, tá? É tanto x, y, z que acaba às vezes confundindo. Quem que é a integral de z? Z ao quadrado sobre 2 variando de 0 a 1, tá? Então, vai ser igual 1 ao quadrado sobre 2 menos 0. Então, eu nem vou colocar o do zero, tá? 1 ao quadrado é 1, dividido por 2 é meio ou 0,5 unidades de volume. Ok? Tudo bem, então? Como eu disse, a gente pode, aqui você pode fazer o teste e tentar depois, em um outro momento, como uma forma até de estudar,
trocar aqui os limites de integração, ou na verdade, trocar os inícios para você fazer a integral. Os limites de integração não podem ser trocados, eles são sempre os mesmos, mas trocar a ordem. Por exemplo, começar por z, depois por x, depois por y, ou começar por y, depois por x, depois por z, tá bom? Como uma forma de estudar. E vamos pensar numa outra coisa. No livro de vocês tem vários exercícios, exemplos, então é importante que vocês em um outro momento consigam revisar esses exercícios. Nós temos na biblioteca bons livros de cálculo, nós temos Stuart, nós temos Thomas, nós temos Guidorizi, tá? Então, os livros estão disponíveis. Nos próprios livros de cálculo, tem exercícios resolvidos detalhadamente, tá? Porque assim, aqui a gente não consegue em 50 minutos fazer tantos exercícios, porque igual, nessa parte de volume, você viu que eu só coloquei lá, volume é a integral tripla daquela determinada região, e a gente já fez um exemplo. Como o tempo ali, eu não tenho tanto tempo para ficar detalhando mais, então eu não consigo trazer mais exemplos para a gente fazer aqui na aula. Então, vale a pena, em um momento, nos seus momentos de estudos, você rever, refazer, ver exemplos. No livro da disciplina a gente tem, como eu disse, na biblioteca tem outros livros de cálculo que podem te ajudar nos estudos, ok? Então, a gente viu no início da aula essa ideia do centro de massa, dos momentos, das coordenadas. Vimos esse exemplo de volume. Vamos ver agora o que nós vamos trabalhar na aula, falando um pouquinho dessas áreas, tá? E superfícies de áreas. Na próxima semana, nós vamos falar das coordenadas, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem que trabalhar com a mudança de coordenadas. Então, por exemplo, se eu não estou trabalhando mais na coordenada cartesiana, que é a ideia de x, y e z, mas quando a gente vai trabalhar em outras coordenadas, por exemplo, coordenada esférica, coordenada cilíndrica, e vale a pena, se você tiver se você tiver um pouquinho mais de tempo para analisar em relação a outras funções, em outras situações que a gente tem. Deixa eu voltar aqui com a câmera, só um pouquinho. Bom, posso tirar um print da lousa? Pode sim. Deixa eu só voltar então agora, gente. Sentei. Ei, só um pouquinho. Ó. Tá? Professora, tem como trazer exemplos com outras integrações, log radical? Tem. Vou tentar trazer para a próxima aula, tá? Imagina, pessoal, estou aqui à disposição. Às vezes inverte um númerozinho, alguma coisa, mas a gente vai trabalhando, tá? E qualquer dúvida, imagina, eu vou para o quadro, volto, a gente vai conversando. Deixa eu voltar aqui os slides, para a gente continuar, tá? Então, a gente vai falar da área de superfície. Se eu não estiver enganada,
é o item 1.4, ou seja, é a unidade 1, seção 4 do livro de vocês, tá? Então, quem quiser acompanhar, pode depois também dar uma olhadinha nessa unidade 1. Então, vamos falar da área de superfície. Quando a gente tem uma determinada região e a intenção é calcular essa área, tá? A gente tem que analisar a situação, analisar o tipo de função e o tipo de representação que a gente tem. Então, primeira coisa, quando eu tenho uma determinada região, e aqui nós vamos analisar uma região em R3, para olhar para a área, nós temos aqui uma aplicação de uma região, um domínio contido em R2 para R3. E aqui nós vamos ter que trabalhar com superfícies parametrizadas, tá? Ou seja, a gente vai fazer uma parametrização. Porque, veja, quando eu tenho aqui uma determinada região D num domínio, tendo como coordenadas U e V, essa superfície, esse R, nós conseguimos ter a área dessa superfície levando em consideração o vetor, né, R, com as suas coordenadas U e V, em relação a X, a Y e a Z. Vou chamar a atenção só para uma coisa. Aqui, ó, você tem, ou se você quiser mais informações a respeito dessa superfície parametrizada, essa informação de áreas, no livro do Stuart, no volume 2, o de 2016, na página 992, você encontra mais informações desse tema, tá? Então, essas superfícies parametrizadas, o que a gente tem? Se eu tenho uma superfície em R3 e uma aplicação, né? Ou eu tenho que trabalhar com uma região de 2 variáveis para uma região de 3 dimensões, o que a gente fala? É uma forma de interpretar. É como se eu estivesse pegando um objeto no plano bidimensional e jogando ou analisando esse objeto no plano tridimensional, ou seja, no R3. Então, veja, se eu tenho aqui um vetor, o x, ou a minha variável x, eu vou escrever em relação a u e v. A minha variável y também em função de u e v. E a variável z também em função de u e v, tá? Porque essa parametrização, ela acontece para identificar mesmo a relação entre essas regiões. Como que se dá essa parametrização, tá? Vamos analisar um exemplo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um vetor R composto aqui por U e V, ou seja, eu tenho uma região em R2, 2 cosseno de U, V e 2 seno de U. Eu vou voltar aquele vetor para mostrar para vocês como que se dá essa relação aqui. Ó. Tá? Então, como que dá essa parametrização? Então, se eu tenho esse cilindro definido aqui por essas 3 regiões X, Y e Z, com as suas coordenadas, aqui o X, 2, 0, 0, o Z, 0, 0 e 2. Então, definido por x quadrado, e aqui no Z, ó, no Y, né? 2. Então, vamos lá. O Z, 0, 0, 2. O X, 2, 0 e 0. As coordenadas, então, o X é 2, Y, 0 e Z, 0. E no Y,
aqui nós temos esse comprimento do cilindro. Definido, então, por x² mais z ao quadrado mais 2 ao quadrado. O que a gente tem? Que esse 2 cosseno de u, ele é referente ao valor x. O 2 seno de u em relação a v. Por que essa relação? Então, aqui a gente tem, ó, R, o vetor R. O x é a primeira componente, 2 cosseno de u. O y, aqui no caso definido por v, tá? Então, em relação a v, e aqui o z em relação a u e v. Ou seja, essa parametrização, enquanto no R3 nós tínhamos ali uma dependência das 3 variáveis, x, y e z, parametrizando essa relação para um vetor, né, que é ali o vetor R, nós temos as parametrizações de x, de y e z, considerando apenas u e v, tá? Então, a gente consegue essa interpretação em relação a essa parametrização. Mas e quando a gente tem, por exemplo, a área de uma superfície? Como que a gente pode determinar a área dessa superfície utilizando essas relações com o vetor, essas relações com a parametrização? Então, aqui eu tenho uma superfície definida aqui em R3, x, y, z. Para a gente saber a área dessa superfície, se eu analiso aqui um determinado vetor e a derivada em qualquer ponto, e nós vamos analisar essas regiões de forma que seja valores ou vetores infinitamente pequenos, como que acontece essa relação, tá? Então, aqui eu vou ter o vetor R em relação a U e o vetor R em relação a V, que são os vetores o quê? Chamados de vetores tangentes, que tangenciam essa região ou tangenciam a área dessa superfície. Quem que é o vetor RU? Ele é composto pela derivada de x em relação a u, a de y em relação a u e a de z em relação a u. Ou seja, a derivada de cada uma das variáveis x, y, z em relação a u. E depois as derivadas para o vetor R, as derivadas de cada uma das componentes das variáveis x, y, z em relação a v, tá? E ali a gente tem, então, a área da superfície sendo definida pelo produto escalar do vetor U pelo vetor V dessa determinada região. E como que a gente determina esse produto, né, escalar? Então, uma das formas é a gente construir o produto vetorial, na verdade, não produto escalar, tá? Então, eu falei aqui produto vetorial, mas o produto vetorial é aquele que a gente falou da primeira aula, que é de uma componente com a outra, que é o produto vetorial, porque nós temos o vetor U e o vetor R, os vetores tangentes em relação a essa superfície. E aqui, uma das formas da gente determinar esse produto vetorial é utilizar, por exemplo, a ideia de matrizes, tá? De determinante de matrizes. Então, são formas da gente analisar e utilizar essas representações. Tá, então, deixa eu voltar aqui, eu vi que a gente tem algumas perguntinhas. Então, ó, só para fechar essa ideia, que na próxima aula nós vamos fazer alguns exemplos, ver exemplos e algumas atividades em relação a essa área. Ou seja, eu vou voltar aqui só para falar dessa superfície parametrizável. Ou seja, quando a gente quer determinar a área de uma determinada
região, ou seja, para trabalhar com superfícies e de funções de duas variáveis em 3 dimensões, a gente precisa fazer o quê? Uma parametrização, ou seja, do R2 para o R3. Essa parametrização, ela se dá da seguinte forma: se eu tenho U e V componentes do vetor, eu não escrevo mais a função das três em 3 variáveis, ou seja, x, y, z. Nós vamos escrever a função em função de U e de V, tá? Deixa eu só olhar aqui o chat. O Alisson falou começa a entrar a trigonometria, que ele já está se tremendo todo. Não entendi, professora, qual é a diferença da análise da superfície parametrizada para que a gente estava vendo antes. Tá. Quando a gente fala dessa parametrização, a gente vai continuar analisando na aula anterior e vendo um exemplo, eu acredito que vai ficar mais claro. Essa parametrização, nós vamos utilizar tanto para ir de funções que a gente tem 3 variáveis para 2 variáveis, quanto para 2 em relação a 3. Porque, veja, a função para a gente analisar dessa parametrização, porque, olha isso aqui, já eu finalizo, pessoal. O vetor R, nós temos as 3 variáveis, mas escrita apenas com 2 componentes, U e V, tá? Então, a gente retoma essa ideia de parametrização, faço com mais detalhes, e nós continuamos e vamos ver alguns exemplos em relação a essas áreas de superfície, ok? Então, na aula de hoje, finalizamos aquela ideia de centro de massa e momento, né, para determinar as coordenadas, e falamos de volume. Então, na próxima aula, a gente continua e eu trago mais detalhes e retomo essa ideia da superfície parametrizada, ok? Obrigada pela participação de vocês, um bom final de semana. O Roberto perguntou qual o nome do símbolo que parece o 2. Deixa eu voltar aqui para ver. Ah, é o símbolo da derivada. Deixa eu lembrar aqui. Roberto, só um pouquinho. Mas é para a gente olhar para a ideia da derivada. Deixa eu lembrar. Eu trago na próxima aula, tá? Deixa eu só ter certeza se é dessa que você está falando. Se alguém lembrar aí, gente, por favor, nos ajude. Essa, né, Roberto, que você está falando? Eu esqueci o nome. Não é o Rho. Ou é o Rho. Mas na próxima aula eu falo o nome, tá? Esqueci. Lembrei agora do sigma, do φ, do θ, mas essa eu não tô lembrando, tá? Mas e a gente continua na próxima aula, pessoal. Bom descanso, um bom final de semana. Se cuidem, tá? Um abraço a todos. Até a próxima.